material. Compartilhar a tela aqui com vocês. Todos estão vendo minha tela aí? Tá mudo aqui? Beleza. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gerenciamento de memória, pessoal, com vocês. Antes que eu me esqueça, tá aqui a tela, vocês devem estar vendo aí também. Vou fazer a chamada já já, hoje eu vou fazer no comecinho, para pegar o pessoal que não entra na aula cedo. Então, vamos lá. Eu deixei aqui um trabalho para vocês. Trabalho não. Aula de hoje. Gerenciamento de memórias. Tem thread, gerenciamento de memória. Vocês já estão disponíveis esse slide, que é esse que eu estou com vocês aberto aí. Tudo bem? Então, esse slide já está aí. Tem a gravação de uma... Oi. Não. Tem uma gravação da aula. Por quê? Porque a internet... Lembra onde estava variando bastante aqui a minha internet? Ela continua ruim. Então, fica caindo. Então, para não ter problema, tem uma aula que já foi gravada. Então, estou disponibilizando essa aula para vocês. Ela foi dada esse ano para outra turma, mas o assunto é exatamente o mesmo. Então, não vai fazer diferença. Tudo bem? Então, eu já estou disponibilizando essa aula aqui para vocês. Essa aula é para vocês assistirem. Então, isso aqui vocês vão ter que assistir. Tudo bem? E colocando mais 2 conteúdos complementares aqui, ó. Então, vocês vão ter que assistir todo esse material. Então, tudo isso daqui, ó, é para vocês assistirem. Ficou claro? Principalmente esse daqui, ó. Essa aula aqui, se vocês abrirem, ó, é basicamente a nossa aula de hoje. E deixa eu ver aqui, tá os slides lá. E boa parte dela, deixa eu pegar um pedaço aqui que tá. Ó, tem várias horas ali que eu tô com a câmera gravando, fazendo, desenhando no papel, passo a passo. Tudo bem? Então, passo a passo vai estar gravado ali, então, nesses vídeos. Então, é para vocês assistirem depois com calma. Ficou claro? Por quê? Porque a gente não tem lousa. Joia? A aula de hoje, pessoal, vai ser um pouquinho diferente das demais. Hoje eu vou fazer, como já está gravada a aula, já fiz a gravação, então hoje eu vou fazer uma introdução a essa aula. Nós vamos falar um pouco sobre ela e depois eu vou disponibilizar o tempo para vocês assistirem. Por quê? Porque só essa aula gravada tem mais de 1h30. Tudo bem? Essas outras duas tem mais meia hora cada um aproximadamente. Então aqui já são quase 3 horas de aula. Então, lógico, em 3 horas nós temos 1 hora e pouquinho, não caberia na nossa aula. Você concorda comigo? Não teríamos tempo para poder fazer ela inteira. Por isso que eu estou disponibilizando material para vocês. Joia? Então,
Deixa eu fazer a chamada, então, antes de começar. Para aqueles engraçadinhos que gostam de chegar tarde e já vão ficar com falta hoje. Augusto. Augusto. Tá aqui. Bianca. Bruno Aparecido. Não? Bruno Henrique. Presente, professor. Carlos Henrique. Ciro. Edivaldo. Eric. Gabriel Vitor. Gabriel Vitor, não? Guilherme. Não? Gustavo Silva. Professor, desculpa, estou presente aqui. Vou dar uma atrasada. Gabriel Vitor. Está presente. Guilherme, não. Gustavo Silva. Iago. Igor. Pois eu explico, José. Igor. Gustavo Silva está presente. Igor, não. E Juan. E Juan está presente. Já tá. Desculpa. Isaac. Isaac, não. Isis. Ítalo. Isabela. Jaine. Jéssica. Jéssica. Jonathan. José Augusto. Presente. Juan. Leandro. Desculpa. Leandro. Não, beleza, Jaine. Avisa para Marina se ela não conseguir, depois ela assiste o vídeo e me avisa, que aí eu tiro depois a falta dela, a gravação das aulas, tá bom? José Augusto. Tá presente, hein? José Augusto. Ah, já tinha falado, né? O Juan também já tinha. Leandro. Tô aqui, professor. Beleza. Letícia. Letícia. Não. Luana. Luana. Não tem. Lucas. Antônio. Lucas Viana.
Lucas Vinícius, Luiz Davi, Marcos Vinícius, não, Mariana, não conseguiu conectar ainda? Acho que ainda não. Mariana, depois você vai assistir esse vídeo, então você assiste toda a atividade que eu vou explicar de novo daqui a pouquinho. Assiste toda a atividade, depois me avisa que eu tiro a falta. Pedro Henrique. Não? Priscila. Vanessa. Vitor. Vitor. Não? Vitório. Vitório. Também não. Então, beleza. Então, aqui quem tá com falta, então, por enquanto, Guilherme, Iago, Igor, Isaac, Isis. Olha lá, o Iago tá aí. O Isaac também falou que está aí. Beleza. Isis, Ítalo, Isabela, Jéssica, Jonathan, Letícia, Lucas Antônio, Davi Luiz, Marcos Vinícius, Marina, Pedro, Vitório Camilo e Vitor Camilo e Vitório. Jonathan presente. Jonathan presente. Ok? Então vamos lá. Feita a chamada. Para quem chegou atrasado aí. Uai. Não, tá com presente. Não é isso? Acho que é isso aqui, né? Vanderlon. Esqueci, não. Beleza? É só quem tá com vermelho aqui, ó. Eu não sei se é o de vocês ou é o meu que tá horrível, pessoal. Tá um probleminha de conexão aqui. E nós estamos na cidade passando por problemas. Então eu não sei se o problema é com vocês ou é comigo. Provavelmente é aqui. Tava bem ruim. Tanto que eu deixei já uma aula gravada aqui, ó. Então, se vocês forem ver, já tem uma aula gravada aí. Eu deixei gravada exatamente por causa disso, porque como a internet tá capenga, então ia ficar cortando, ia virar uma tristeza. Então, para evitar problema, eu deixei a aula gravada. Então, o que é para fazer? Vou voltar aqui. O que eu deixei aqui, pessoal, para vocês entrarem lá. Entra lá no EAD, eu tenho uma parte lá de gerenciamento de memória. Eu já deixei para vocês os slides dessa aula. Já deixei a gravação da aula. Então, exatamente esse material, exatamente essa aula, está gravada lá. Tudo bem? Qual é a vantagem? A internet estava boa. Então, não deve ter problemas, então, de tá ruim o som, essas coisas assim. E mais 2 conteúdos complementares para você assistirem. Então, vocês vão ter que fazer esses 2 também, ó. Esses 2 conteúdos aqui, vocês vão ter que assistirem também. Cada um tem meia hora aproximadamente e o primeiro tem 1h30, mais ou menos 1h40. Então, nós estamos falando aí mais ou menos de umas 3 horas e pouquinho de conteúdo. Tudo bem?
Umas 3 horas e meia, pelo menos, de conteúdo, calculo eu. Não, é isso? Não, 2 horas, umas 2 horas e meia para 3 horas de conteúdo para vocês assistirem. Beleza? Então, essa é a tarefa para vocês fazerem. Então, todo mundo vai ter que fazer isso daqui. Além de assistir a aula, vai ter que ver esse material. Então, voltemos para a aula. Então, o conteúdo da nossa aula hoje é falar um pouquinho a respeito de gerenciamento de memória. Nossa, tá travando tudo aqui. Foi. Então, o que acontece? Você imagina que na sua memória do seu PC, tudo que você tem rodando está lá dentro. Então, se você tem um programinha, ele está sendo executado, ele está na memória. Qual é o problema? Hoje, né, era para vocês assistirem hoje. Posso deixar até a semana que vem para vocês assistirem. Mas é chorão pra caramba. Voltando, você me desconcentra. Voltando aqui no nosso conteúdo. Então, o que acontece? Quando você tem vários programinhas rodando no seu computador, eles estão na memória do seu PC. Ok? Imagine que hoje os computadores modernos e os programas modernos, você tem softwares, tem programas que são muito maiores do que você tem de memória RAM. Por exemplo, hoje você tem jogos que batem já os 50 GB e não é difícil. Nossa, mas assistir o que? É para assistir as aulas que eu deixei no EAD. Tá lá, entra lá que vocês vão ver que tem 3 aulas lá. Tem gravação da aula, é para vocês assistirem. Ai, senhor. Voltando. Então, você tem hoje alguns programas, jogos, por exemplo, que batem fácil os 50 gigas. Então, você tem lá 50 gigas de um jogo, por exemplo. Aí você vai rodar e sua memória tem 8 gigas. No seu computador tem 16 gigas. Então, você vai falar, meu, como é que eu vou rodar um programa que tem 50, 100 gigas numa máquina que só tem 8? Vocês já pensaram nisso daí? Fora que na sua máquina não roda um único programa. Rodam vários programas hoje, né? Rodam vários programas simultaneamente. Se você abrir aqui, ó, o gerenciador de tarefas, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Se vocês forem olhar, ó, eu tenho um monte de programas rodando, ó, simultaneamente na minha máquina. Tudo bem? E eu tenho que gerenciar tudo isso daí. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver o desempenho. Eu estou usando 13 gigas. Meus programas totais em uso, ó, são 37 gigas. Então, atualmente, eu tenho em uso na minha memória 37 gigas do que está aqui. Só que o meu computador, ele só tem 8 gigas. Então, 8 gigas é a memória que eu tenho disponível no meu computador. Só que todos os meus programas abertos, eles dão 36 gigas, no meu caso agora, nesse exato momento. Então, quer dizer, ó, 40 GB. Opa, baixou já. Já diminuiu aqui, tá? Ó, tinha mais, agora já não tem mais. Então, que. Hã? Essa máquina tá um caos. Ai, já pensaram em chegar cedo na minha aula? Então, o que acontece? Eu tenho na minha máquina aqui, às vezes ela está usando 30 gigas, 12 gigas, 20 gigas. Tudo bem? Tá travando tudo? Ixi, a aula hoje tá difícil, hein? Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Aí tá liso. Nossa. Eu não sei se o problema é na minha máquina ou na máquina de alguém. Tá normal? Beleza. Tá travando a voz. Ixi. Eu pensei que... Então, alguns estão normal, outros estão travando aí, pessoal. Independente de qualquer coisa, tá gravada a aula. Tudo bem? Então, depois vocês assistem a aula lá. Aí dá para vocês usarem no YouTube. Aí o YouTube ele baixa um certo tanto, não vai ficar travando a voz. Ok? Então, ele fica oscilando ali a quantidade de memória que eu estou usando. Às vezes eu uso muito mais memória do que eu tenho disponível efetivamente com memória RAM. Então, às vezes eu estou rodando vários programinhas que somam 30 GB, 50 GB, e eu só tenho 8 GB de memória e ele tem que rodar com tudo isso. Então, como que ele faz para poder fazer isso? Como que ele roda tanta coisa num espaço tão pequeno? Tudo bem? Então, isso é o gerenciamento de memória. Ok? Então, essa é a função do gerenciamento de memória. Tudo bem? É organizar essa memória, é dividir entre todo mundo. Todo mundo quer memória. Só que ele tem que dar um jeito de ficar organizando. Falar, ó, aqui tem memória, ó, não tem, tira esse programa, coloca outro. Por quê, pessoal? Não existe milagre. Ele não consegue transformar 8 GB em 50. Como que ele faz isso? Ele fica tirando programas da memória. Então ele carrega um pedaço na memória. Depois ele faz o quê? Tira esse pedaço, coloca outro. Depois tira esse daqui, coloca um outro no lugar. Ele fica tirando e pondo pedacinhos. Tudo bem? Nossa, agora tá. Não sei se estão ouvindo um alarme disparado ainda aqui. Mas enfim. Então o que acontece? Quando você tem essa memória RAM, você tem vários bloquinhos de memória, como se fossem vários compartimentos. Imagine assim que você tem como se fosse uma caixa de papelão e você tem que carregar um monte de coisa, uma bolsa, melhor ainda. Você tem uma bolsa de escola e o seu material é gigantesco. Você tem vários livros na sua casa, um monte de material. Tudo bem? E cada hora você vai estar colocando coisas diferentes nessa bolsa. Ah, agora é aula de português. Eu vou lá, pego o livro de português, coloco na bolsa e saio. Estou usando. Depois, agora eu vou entrar na aula de matemática. Tiro o livro de português, pego o livro de matemática. Ah, mas está sobrando espaço aqui. Às vezes só pega o livro e coloca lá dentro. A hora que vai pôr mais um livro, pô, não cabe na minha bolsa, tem que tirar alguma coisa aqui de dentro. Ah, eu tiro isso porque eu não estou usando agora. Não é assim que vocês fazem? Principalmente mulheres aí que têm as bolsas, né? Eu conheço pela minha aqui, vocês colocam uma casa dentro da bolsa. Então você tem lá, às vezes você olha lá dentro, elas só trocam algumas coisas lá dentro, mas uma certa quantidade de coisas sempre vai estar dentro da bolsa. Então isso é igual a memória, uma certa quantidade de coisas está lá dentro. Ó, Isaac, para de tumultuar. É só um exemplo prático. Tem um monte de coisas que ficam lá dentro e outras que vão sendo tiradas de acordo com a ocasião. Ah, eu não vou usar isso daqui? Eu tiro, deixo em casa e pego outra coisa e coloco no lugar. É assim que funciona a memória, então. Tudo bem? Então eu tenho que ter um algoritmo que faça isso. Que faça esse gerenciamento de memória. Tudo bem? Então existe um programa que fica rodando o tempo todo no seu computador que faz que a função dele é exatamente essa: fazer essa troca, fazer esse gerenciamento entre um pedaço e outro. Então ele que fica trocando os pedacinhos lá dentro do seu computador. OK? Essa memória é dividida em duas partes. O endereço lógico, gerado pela sua CPU, e o endereço físico, que é realmente aquilo que você tem lá dentro do seu computador. Como assim? A CPU, ela gera endereços de memória
muito maiores do que você tem aí disponível. Por exemplo, vamos imaginar, vou fazer um exemplo aqui mais prático, talvez para vocês conseguirem enxergar isso daí. Eu vou puxar um pouquinho aqui. E vou pegar alguns livros e colocar aqui. Vamos ver se dá para vocês verem daí. Eu puxei bem aqui para trás. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Imaginemos que essa é a CPU. Ela gera vários endereços de memória lá dentro. Tudo bem? Mas fisicamente, eu só tenho esse espaço disponível. Só cabe um livro aqui em cima. Isso daqui é a memória RAM do seu computador. Aqui é a sua CPU fazendo endereçamento. Então, quando ele vai fazer o endereço, ele fala assim, pega a página tal do livro tal. Ele carrega na memória e faz a leitura daquela página. Agora eu quero do livro tal, página 50 do segundo livro. Ele tira esse livro da memória, tudo bem? Carrega esse outro livro na memória e pega a página 50. Então, o que está acontecendo? A sua CPU está constantemente fazendo o quê? Gerando endereços de memória muito maiores do que você tem de memória RAM. Tudo bem? Ixi. Pessoal, depois eu vou vou deixar gravado aqui. Essa aula vai ficar gravada. Tomara que fique tudo certinho. Tudo bem? Então ele está gerando vários endereços aqui, que é muito maior do que a capacidade, tá vendo? A sua CPU gera vários endereços de memória que é muito maior do que a capacidade da sua memória RAM. Então, cada vez que ele gera, ele fala assim, pega o terceiro livro, não tem memória para carregar isso. Ele tira alguma coisa, carrega o livro lá dentro e pega a página necessária. É assim que ele funciona o tempo todo. Então, ele tem mais endereços, ele gera mais endereços do que a quantidade física de memória RAM. Tudo bem? Quantos endereços são desse daí? Ele gera endereçamento, pessoal, de 2 elevado a 64 nos processadores novos. Se você tivesse um processador antigo, como chama? Sei lá, um Core, não Dual Core, antes do Dual Core, um Pentium 586, um Celeron mais antigo, que só tinha um núcleo, e era de 32 bits do seu processador, quanto que ele gerava de memória? 2, deixa eu pegar a função científica aqui, cadê o elevado? 2 elevado a 32. Então isso quer dizer o quê, pessoal? 4 GB, que é o que normalmente você tinha antigamente de computador. Então aqui, 1000, aqui vai ser 1000, milhão, bilhão. Então aqui é K, mega e giga. Então eu teria 4 GB de memória RAM. Essa seria a capacidade do seu processador de gerar endereço de memória. Então o seu processador de 32 bits, ele conseguia gerar endereços de até 4 GB. Então, isso quer dizer que você pode ter até 4 GB de memória. Então, há tempos atrás, era bastante. Só que foi evoluindo, chegou a um ponto que todo mundo já tinha 4 GB de memória. E se eu quisesse colocar mais memória? Ele já não conseguia mais endereçar, estava no limite. Você não podia ir tirando coisas da memória e colocando outra. Por isso que não dava mais. Então, o que o pessoal fez? Fez processadores de 64 bits. Na teoria, é 2 elevado a 64. Então, aqui vai ter vários petabytes, exabytes de dados, né? Porque aqui é K, mega, giga, tera, peta, exabyte. 16 exabytes, 18 exabytes mais ou menos de memória
que é a capacidade aproximada de gerenciamento. Então, ele vai funcionar como se a sua máquina tivesse essa memória gigantesca. Tudo bem? Então, ele vai conseguir carregar vários livros lá dentro ao mesmo tempo. Na verdade, nunca está ao mesmo tempo. Sempre ele vai poder colocar lá 18 petabytes lá dentro, só que, na verdade, ele não tem tudo isso de memória RAM, tem só um pouquinho aqui. Então, ele vai carregando os livros conforme ele vai precisando. Então, precisou, carrega o livro. Ah, não preciso mais, tira o livro da memória, carrega o outro no lugar. E ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Assim, ele consegue rodar muito mais coisas do que você tem de memória. Ficou claro isso daí? Então, na teoria, você tem uma quantidade aí de... consegue rodar um programa gigantesco. Ah, eu consigo, então, rodar um programa de 1 tera no meu computador que só tem 4 GB de memória RAM? Consegue. Conseguir, ele consegue. O que ele vai ficar fazendo? Você tem o seu programa 1 tera. O processador é capaz de gerar esses endereços de até 1 tera. Ele fala, ó, pode buscar, tá lá dentro, tem 1 tera. Só que ele vai ficar fazendo. Ah, carrega o primeiro bloco. Leia, 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 leia. Terminou de ler, o que ele faz? Deixa eu virar aqui. Saiu. Então tá aqui, ó. Todos os livros, aqui tá a minha memória RAM. Então ele carregou o quê? Carregou o primeiro bloco. Leia, 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 leia. Tá gerando endereço de memória. Tudo gerando endereço de memória para ler cada uma dessas entradas. Terminou de ler, o que ele faz? Tira esse bloco, carrega o próximo bloco. O que ele faz? Gerando endereço de memória. Leia, 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 leia até terminar. Terminou. Tira esse daqui. Carrega o outro. E ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Esses são os endereços lógicos. Então, logicamente, eu posso carregar muito mais coisa do que eu tenho na minha memória. E esse endereço físico, só cabe isso realmente lá dentro. Deu para entender essa ilustração, pessoal? Então, por isso que o seu computador consegue rodar um programa maior do que a quantidade de memória que ele tem lá dentro. Então, aí você tem aqueles programinhas de 50 GB, ele roda dentro da máquina? Roda. Por quê? Porque o seu processador ele aguenta muito mais que 50 GB, vocês viram. Se ele aguenta muito mais que 50 GB, então não tem nenhum problema lá dentro. Concorda comigo? Eu só vou ter que tirar essas páginas toda hora. Quanto mais memória... Giga. Normalmente hoje a gente trabalha com giga de memória RAM. Não em megas, né? Pelo menos a maioria dos computadores trabalha em giga. Já. Então, você tem lá, por exemplo, eu vou carregar um programa de 1 tera. O que é 1 tera? É muito mais do que 1 giga, é um HD inteiro. Eu quero carregar um programa do tamanho de um HD. O processador endereça cada uma das linhas lá dentro, consegue pegar cada uma das linhas. E como é que ele vai fazer isso se eu tenho só 8 GB de memória RAM ou 4 GB de memória RAM? Ele vai pegar os pedacinhos, carrega um pedacinho, lê, tira esse pedacinho fora, carrega mais um pedacinho, lê, joga fora, carrega mais um pedacinho, lê, joga fora. E ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Tudo bem? Então hoje você consegue fazer um jogo do tamanho do seu HD e ele roda de boa. Lógico, quanto maior for a memória RAM, menos ele vai ter que fazer isso daqui. Bem, memória RAM bem pequenininha, ele não consegue carregar esse livro inteiro. Ele vai carregando o quê? Pedacinho do livro. Pega esse pedaço do livro e carrega. Aí ele lê esse pedaço. Ah, terminou. Descarta ele, carrega mais um pedaço. Ele carrega esse outro pedaço do livro. Carrega mais um pedacinho na memória RAM. Leia aquele pedacinho. Ah, terminei. Tira ele, carrega mais um pedacinho do livro na memória RAM. Tudo bem? Pega esse outro pedacinho.
carrega aqui dentro. Leia, 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 leia. Entenderam? Então, se você tiver uma memória maior, ele carrega o livro inteiro. É mais rápido do que ficar toda hora, tira e põe, tira e põe, tira e põe. Que a gente vai ver o nome disso daí, chama swap. Esse negócio de tirar e pôr, pessoal, na memória, é extremamente lento para o computador. Então, qual que era o ideal? Que você conseguisse rodar tudo na memória RAM sem precisar ficar fazendo essas alocações. Na prática, é difícil. Tudo bem? Na prática, normalmente você não tem tanta memória assim, porque a memória custa cara. Ficou claro? Então, beleza. Gerenciamento de memória. Então, para gerenciar isso daí, eu vou ter que fazer alguns algoritmos. Qual vai ser os algoritmos que eu vou usar para poder decidir como que eu vou fazer isso daí? Tudo bem? Como que eu vou dividir essa memória aqui, ó? Ou como que eu vou fazer para escolher quem que vai entrar aqui? Quem que vai entrar e quem que vai sair dessa memória? Tudo bem? Seria mais ou menos como se fosse um ônibus que tivesse uma quantidade limitada e todo mundo quisesse andar. Ou como chama? Num parque de diversões, você tem uma atração lá dentro, por exemplo, uma montanha-russa. Só cabe, sei lá, 10 pessoas ou 20 pessoas na montanha-russa por vez. Aí tem aquela fila. A fila seria aquele monte de programa querendo executar. Só que na memória, que é a memória que é a montanha-russa, só cabe lá 20 pessoas. O que acontece? Entra 20, terminou a vez dela. Entra mais 20 e vai fazendo isso. Só que no computador a memória russa ali não é exatamente idêntica. Você pode ter privilégio. Às vezes você não troca todo mundo, você troca só uma parte. Então ele olha, se a fila está pequena, você pode continuar no seu lugar. Ele escolhe uma das pessoas para tirar. Por exemplo, vamos supor que você tem uma montanha russa. Só que na fila só tem mais uma pessoa para executar. E tem os 20 lugares lá dentro. Está ocupado, só que só tem mais uma pessoa. Você não vai tirar os 20 e vai andar com uma pessoa só. Então, nesse caso, como que funciona o processador? Ele olha e fala assim, olha, eu vou escolher, segundo um algoritmo, uma das pessoas aqui para sair. Aí ele tira essa pessoa e coloca essa que estava na fila no lugar. Entenderam? Ele não tira tudo da memória. Ele não limpa a memória. Cada vez que ele vai carregar um, ele limpa tudo para colocar. Ah, tem que entrar uma pessoa, ele só tira o espaço de um. E o restante que está lá? Continua na memória. Ah, mas não está usando. Fica na memória. Vai que você quer usar novamente. Ficou claro isso daí? Joia. Um exemplo que pode acontecer, né? De sistema assim, na prática. Todo mundo aqui já usou o Word, né? Creio eu. Na hora que você roda o Word pela primeira vez no seu computador, aparece aquela telinha do Word, escrito Microsoft Word, versão tal, versão tal. Tem uma telinha que ele apresenta, depois ele some da tela. Isso na primeira vez. Fecha o Word e abre novamente. Você fechou. Teoricamente ele saiu da memória. Executa novamente o Word para ver o que isso acontece. Muito mais rápido. Por que ele está muito mais rápido? Porque ele foi a segunda vez muito mais rápida. Porque quando você fechou o Word, na verdade ele não tirou o Word da memória. Tirou só o essencial, mas boa parte lá ficou lá. Que é aquela história da montanha-russa. Se eu não estou usando, tá sobrando memória? Tá.
tudo que está sobrando, o que ele faz? Deixa lá carregado. Tá lá. Se alguém precisar, tá ali. Vai que ele se arrepende que abriu o Word novamente. Se ele abrir novamente, já está na memória RAM. Entenderam? Então é assim que funciona a memória. Joia? Agora vamos ver alguns algoritmos disso daí. Alocação contígua simples. A memória principal é dividida em duas partes, uma para o sistema operacional e outra para o programa do usuário. Então, quando, na minha época de faculdade, que isso foi muitos anos atrás, deixa eu ver, dá 90 e pouco, 2000, 2010, uns 30 anos atrás, mais ou menos, quase. O que acontecia na minha época quando eu ia executar um programa, pessoal? Quando eu ia executar um sistema lá dentro, a memória ela ficava disponível completamente para o seu sistema. Então, se você olhasse lá, ela era assim, ó. Então, quando o sistema não estava funcionando ainda, estava sem operar, seu computador estava desligado, a hora que você ligava o computador, ele ia lá, carregava o sistema operacional na memória. Esse sistema operacional era extremamente enxuto, era pequenininho, porque normalmente você tinha lá o DOS, que era um lixo. Tudo bem? O DOS. Então, eu tinha um sistema operacional muito simplesinho. Ele era alguns megas de tamanho. Aliás, acho que não chegava nem 1 mega. Ele era bem pequenininho, esse sistema operacional. Então, ele era carregado esse sistema operacional e ele permanecia na memória. Ele ficava lá ocupando um espaço de memória. Então, ali ficava o sistema operacional com as funções simples que ele precisava, gerenciar a memória, carregar as coisas, ter o escalonador de processo básico, estava tudo ali dentro. E o restante ficava disponível para o usuário. Então, isso daqui era memória livre. Tudo bem? Então, aqui era a memória livre que você tinha lá do seu computador. Joia? Aí, algum determinado momento, você mandava executar, carregava um programinha. Não é igual hoje, que é tudo Windows lá, que você faz as coisas. Naquela época, nós tínhamos um prompt de comando. A nossa tela era assim, ó. Então, nós tínhamos uma tela parecida com essa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho aqui, pelo menos. Propriedades. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da fonte aqui. Fonte. Pronto, ele até maior um pouquinho aí, para vocês verem. Tá vendo a tela ali? Isso era quando você ligava a máquina, aparecia um desse daí, ó. Essa era a tela que vocês viam quando você ligava o DOS. Não tinha essa tela gráfica bonitinha. Ficava só o prompt lá piscando e você dava os comandos conforme fosse necessário. Então ali você dava comando, ls, clear, ls, que é o clear screen. Então você ficava dando comandinhos lá dentro e no início não tinha nenhum programa carregado. Quando eu queria carregar um programa, vamos imaginar que eu vou carregar o programa, sei lá. Vamos ver se tem o tree aqui. Tem. Ó, executei o programa tree. O que é executar o programa tree? Ele ia lá no seu computador, então ele vinha aqui no seu sistema, que estava anteriormente, aqui estava tudo livre. Aí ele pegava e carregava o programa na memória, carregava aquele programinha e executava. E o restante da memória que sobrava ficava ali parado, perdido e desperdiçado. Ele não carregava 2 programinhas por vez. Então esse programinha aqui ficava rodando, o tree ficava lá rodando,
no meu sistema até ele acabar. Quando acabava, liberava e voltava para aquele primeiro estado aqui. Quando acabava, ele voltava a ficar toda a área disponível. Carregou o programinha, usava o tanto que ele precisava, terminou de usar, voltava tudo liberado. Entenderam como é que era? Então, ou seja, ele carregava apenas um programa. Exatamente. Exatamente isso. Era um sistema monotarefa. Então, o DOS, nesse começo de locação contínua simples, ele era extremamente simples. Ia lá e carregava um programa e acabou. E esse programa só podia carregar o tanto que você tinha de memória. Então, se você tentasse rodar um programinha maior do que a sua memória, ele já não deixava, já dava pau e parava por ali mesmo. Ele falava memória insuficiente. Feche, lá não tinha nem fecha um ou mais programas. Ele só falava assim, ó, memória insuficiente para carregar o programa. Necessário tantos megas. Ou necessário tantos K. Só para você ter uma ideia, nessa época, eu comecei a trabalhar com uma máquina que tinha 16K de memória RAM. Não é mega, não é giga. Tudo bem? Minha memória tinha 16K. O que é isso hoje? Qualquer documento do Word, você coloca seu nome, escreve seu nome e salva, deve ter 16K. Então, era o que eu tinha de memória RAM para trabalhar na época. Tudo bem? Depois, com alguns anos depois, nós passamos para uma máquina que já era um estupendo de máquina, tinha 640K de memória RAM. Tudo bem? Então, olha que beleza. Você tinha tudo isso para carregar de programa. Então, você não podia carregar um programa de 1 mega. Em resumo, não tocava nada. Não conseguia tocar um vídeo, não existia nem isso, né? Um áudio malemar, muito difícil também, porque o arquivo de áudio era maior que isso daí. Não dava para carregar imagem, não dava para carregar nada com 600K. Era a coisa mais simples possível. Era uma tela, normalmente o cara perguntava, digite o primeiro número, digite o segundo, somava os dois e aparecia algum resultado na ponta. Por quê? Porque era horrível. Bem, não tinha capacidade de memória para carregar mais coisas que isso. Aí foi melhorando. Eu, por exemplo, eu cheguei a comprar uma máquina, um 486 nessa época. Todo mundo estava com XT, 286. Eu trabalhava já, né? Comecei a trabalhar, então eu juntava meu dinheiro, eu montava redes de computadores, coisa assim, dava manutenção de computadores e durante a faculdade. Então eu trabalhei a faculdade inteira. Então eu juntei um dinheiro e consegui comprar um 486. O primeiro 486 que eu consegui comprar, eu comprei ele com 4 megas de memória RAM e placa de vídeo de 1 mega. Então eu tinha 1 mega de vídeo e 4 megas de memória RAM. E um HD de 340 megas. Essa era a minha máquina. Para a época era o PC da NASA. Quando eu comprei essa máquina aqui, eu falei, meu, tô feito. Nunca mais vou precisar, vou poder me aposentar com essa máquina. Nunca mais vou precisar comprar outra máquina. Porque já imaginou? Todo mundo tinha PC, olha que a diferença. Isso, ó, era o PC que o povo usava. Essa era o computador de alto desempenho da faculdade, que o pessoal usava no curso de engenharia, né? Então, as máquinas de alto desempenho. E eu tinha 4 megas de memória RAM. Se você pensar, eu tinha mais de 6 vezes mais memória do que a melhor máquina da faculdade. Eu tinha a minha placa de vídeo mais memória do que a placa, do que o melhor PC da faculdade. Só para vocês terem uma noção, o melhor PC da faculdade tinha um HD de 20 megas e o meu era de 340. Então, quando eu olhei, falei, beleza, meu.
Nunca mais vou precisar trocar de máquina. Essa máquina vai viver para o resto da vida. Tudo bem? Eu fui lá e comprei não, peguei todos os softwares que tinha na faculdade, tudo que eu achei de software na época, copiei tudo no meu computador, deu 40 megas. Eu falei, nossa, olha que legal. Eu tenho todos os programas que a faculdade inteira usa, nem eu tinha programa que eu nunca usei na minha vida. Eu só instalei para poder saber se minha máquina rodaria todos os programas que tinha na faculdade. Tem noção do que é isso? Você juntar a faculdade inteira com sei lá quantos mil alunos e minha máquina conseguia comportar tudo que todo mundo que a faculdade inteira tinha. Na época eu falava, nossa, meu, que PC. Ah, tá. Rodava Crysis 3 suave. Ah, tá. Não, não chega a tudo isso, pessoal. Vamos exagerar. Lembre-se que eram 486, DX33, maquininha simples, mas para a época muito interessante. Bem, mas não rodava jogo. Eu fiquei menos de um ano. Um ano depois, minha máquina, que era uma supercomputadora, estava defasada. Foi um negócio, um ano e pouquinho, eu fiquei com essa máquina. Eu fiquei de cara. Como a máquina 486 defasou rápido. Eu comprei ela, era um DX33. Logo depois eu já comprei um DX66, que era o dobro da performance do processador. Um ano depois eu já estava com o DX400, que teoricamente era 3 vezes mais rápido do que o primeiro computador que eu tinha. Em questão de um ano e meio, 2 anos, eu já tinha trocado 2 vezes meu computador. Meu HD tinha saído de 350 para 540 GB. Ou 440 MB, desculpa. Mas eu era chato, eu gostava de comprar, ter sempre um computador top de linha. Mas eu usava bastante coisa, eu era esforçado. Época de faculdade eu testava tudo que vocês podiam imaginar. Tudo quanto é programa que o cara falava que existia, eu estava tentando ver como é que funcionava, o que tinha. Mas só para vocês verem como é que defasa rápido. Talvez hoje, pessoal, os computadores defasam menos do que na minha época. Por exemplo, hoje o meu computador ele está com 6 para 7 anos, esse notebook. Eu tenho de 6 a 7 anos que eu estou com esse computador. O mesmo, bem? Sem mudar nada. Agora, isso, na minha época lá, era impossível no comecinho. Por quê? Porque depois de um ano, dois, já estava defasado. Já tinha esse começo aí, de 30 anos atrás, não é um começo, né? Mas essa era moderna da informática, que você colocou interface gráfica, colocou um monte de coisa nos computadores, eles evoluíram extremamente rápidos durante um período. Então ele vinha com um computador a passo de tartaruga. De repente você tem um computador com interface gráfica, mouse, impressora, caixa de som, DVD, CD. Saiu muita coisa em um período muito curto de tempo, pessoal. São todas as tecnologias surgiram aí em torno de 3 anos. Entre 3 e 4 anos, você saiu de uma tecnologia que era um disquete. Aliás, é aquele disquete grandão de 5 e 1/4. Então, deixa eu até pegar aqui só para vocês verem. Então, como que era, né? Olha lá, ó. Eu ainda hoje, ó, eu tenho meu porta aqui com um monte de disquete, ó. Isso aqui era tempo de faculdade ainda. Então era isso daqui, ó. O computador da época, os primeiros computadores não tinha HD. Então, por exemplo, ó, ó a preciosidade aqui, ó.
Ih, tá faltando um disquete. Putz, ah, não, tá aqui. Instalação do Windows 3.1. Tudo em disquete. Cada disquete tinha 1 mega, 1.2 megas. Então, o Windows inteiro não dava 10 megas, ó. A instalação completa do Windows. Tudo bem? Essa era a minha época. Então, a gente usava essas porcarias aqui, ó. Para poder fazer copiar arquivo, rodar. Então, tinha um disquete desse daqui que tinha o DOS, ó. Ele é flexível, ó. Ele é mole, ó. Tudo bem? É isso que é um disquete, ó. Então, você tinha um disquete, tinha uma abertura aqui, ó, que vinha a cabeça de leitura, como se fosse um disco ali de vinil. Só que é um disco de vinil molengo. Parece uma chapa de... Como chama? Aquela radiografia. Mais ou menos, você vê, mais ou menos a textura é essa. Então, você tinha lá os seus programas. Por exemplo, ó. Isso, ó. Esse aqui é o Turbo Pascal. Disco de boot. Ó. Esse daqui era um disco de boot que tinha o DOS. Todo o sistema operacional estava aqui dentro. Então eu chegava lá no meu computador, colocava lá dentro, rodava o que tinha aqui dentro, não precisava ter HD, não precisava ter nada. Tudo ficava armazenado aqui, o sistema operacional e o seu programa, num único disquete. Tudo bem? Era assim que funcionava. Quando eu queria programar, eu tinha um disquete aqui, ó, que era o meu disquete de Turbo Pascal. Aqui estava um compilador. Quando eu queria programar, eu colocava esse disquete lá dentro e rodava esse programinha. Só para você ter uma noção de como que o negócio era bravo. Pendrive. Pendrive a gente nem sonhava em pendrive, né? A gente comprava aqui os disquetes, ó, da Naushotec, Verbatim, ó. Então, eram marcas que a gente achava, assim, ó, Nausho, ó. Nausho, Verbatim era um dos melhores, ó. Isso daqui era Verbatim. Tudo bem? Isso daqui era o top dos CDs, dos DVDs, era o material top, era os Verbatim. Eu gostava ele. E tinha muito Naushotec também, eu usava bastante ele. Disquete, ó. Disquete da VAT. Nem existe mais isso, eu acho. Então a gente tinha bastante aí, ó. DBase, ó. Isso daqui, ó. O banco de dados ficava aqui dentro, ó. Aqui tinha um banco de dados. Ó. Aqui, ó. Um programa completo para uma empresa. Hoje em dia você usa tudo na nuvem, né? Isso daqui é velharia. Mas tá bom. Eu guardei de recordação da minha época ainda como estudante, que isso daqui era a nossa base lá, a gente rodava todo dia isso daqui. Ok? Então a gente tinha lá os disquetezinhos e de 93 era isso. 96 era isso. Era um CD. Então ele saiu dessa velharia de 1 mega para 640 megas em 3 anos. Tudo bem? Então, ele aumentou a capacidade dele de processamento e de armazenamento em mais ou menos 600 vezes em 3 anos. Foi isso que aconteceu nessa época. Em 3, 4 anos, foi essa evolução que existiu. Agora, imaginou você aumentar a sua capacidade, evoluir 600 vezes em 3 anos? Tá bom isso. Depois pega lá para assistir. Eu vou deixar esse material. Então, olha a velocidade. Se fosse hoje, você imaginou um HD de 1 tera. Daqui 3 anos ia ter 600 tera. Seria mais ou menos isso. O padrão ia sair de 1 tera para 600 tera em 3 anos. Você já imaginou a velocidade que estava? Hoje é muito mais lento. Hoje você tem um HD de 1 tera e demora pra caramba você conseguir fazer 1,5, 2. Tudo bem? Se fosse hoje,
já ia dar um socão no PC por estar travando. Não é para dar soco, você lembra o que acontece, é o HD história. Então, já imaginou você ter um 680 gigas, por exemplo, em pouquíssimo tempo? Então, você sair do negócio extremamente lento para um negócio extremamente rápido em alguns anos, em alguns meses. Só pôr de volta. Eita. Acabei de quebrar um negocinho ali. Fui pôr, já quebrei meu. Ficou, tenho 30 anos e acabei de quebrar. Tô vivo ainda. Então, o que aconteceu? Então, essa foi a evolução, pessoal. Você aumentar uma capacidade de um computador e em pouco tempo aumentar tanto. Por isso que eu falei para vocês, eu tive que trocar o computador. Um ano o computador ficou defasado. Coisa parece incrível, mas evoluía tanto que, por exemplo, lançava um computador. Daqui, sei lá, um ano, a capacidade do HD já tinha aumentado 10 vezes ou mais. Aí você olhava e falava, pô, o arquivo que eu tinha antes já não cabe mais. Então já tem que trocar rápido. Então foi uma época ali curta, então, uns 4, 5 anos, que a informática fez um boom. Ela estava vindo assim, de repente fez isso, ó, buf, depois estabilizou novamente. Mas nessa subida aqui, ó, foi a época que eu comprei meu primeiro computador. Então, aquele computador que eu achei que nunca mais ia comprar outro, um ano depois já estava velho. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, beleza. Então, nessa alocação contínua simples, não permite a utilização eficiente do processador da memória. Por quê? Apenas um usuário pode usar o recurso. Então, no caso, ele só tem um programa rodando por vez. Se você tivesse um programa de 1 MB e você tivesse 1 GB de memória RAM, ele só ia usar aquele 1 MB e o restante, os 900 e poucos megas, ia ficar parado. Bem, se você tem 1000, usa um, você fica com 999 parado. Era isso que acontecia. Então, não era, assim, dos melhores sistemas possíveis você trabalhar com alocação contígua simples. Ficou claro, pessoal? Entenderam? E se o programa fosse maior que a memória disponível? Puta, aí zoava o plantão. Nessa época, como você, nos primeiros computadores, você tinha pouca memória, pessoal, eles utilizavam a técnica chamada de overlay, dividir em pedacinhos, bem, para você carregar. O primeiro programa que eu vi fazer isso era o Doom. Hoje você tem Doom, gráfico, tudo cheio de coisa. Acho que até está ultrapassado o jogo do Doom, talvez lance um novo. Mas na época lançou o Doom 1. Foi um dos primeiros jogos de primeira pessoa, assim, de dar tiro, essas coisas assim. O que acontecia com o Doom? Você tinha que rodar ele precisava de praticamente 1 mega de memória RAM, né? Só que aí tinha 1 mega mais o sistema operacional. E muitas máquinas lá, na época, só tinha 1 mega de memória. Então você tem 1 mega, mas o programa ocupa mais que isso. Como é que eu vou rodar uma coisa maior que a quantidade de memória? O que os programadores faziam? Criaram uma técnica de overlay. O que é de pegar overlay? Dividir o seu programinha em pedacinhos. Então você, programador, falava, ó, esse pedaço de memória vai ficar essa parte. Esse pedaço de memória vai ficar essa parte. Esse pedaço de memória vai ficar essa parte. Você dividia a memória em pedacinhos e ficava carregando os pedacinhos. Então você ligava o programa, o seu programa ia lá, carregava um pedacinho e falava assim, ó, carrega esse pedacinho na memória. Aí ele carregava, usava. Quando terminava, tirava aquele pedacinho e carregava outro, que seria as fases.
Então ele carregava uma fase na memória, rodava. Terminou de rodar aquela fase, tirava aquela fase da memória e carregava a outra fase. E ele ia ficando isso. Tipo um escalonamento de processo. Ficava carregando de pedacinho em pedacinho, um pouquinho por vez. Isso foi conhecido como overlay. Bem, era uma técnica bem interessante para a época. Então, por exemplo, você tinha aqui o sistema operacional, né, que estava carregado lá, o DOS, aquela porcaria, que não tinha jeito de você tirar de lá. Então, o DOS ocupava um pedaço da memória. Aí você tinha o módulo principal, que esse daqui, ó, era o menu, por exemplo, do sistema. O menu. Esse ficava carregado o tempo todo para você fazer as coisas. E ele deixava uma área que ele chamava área de overlay. A área de overlay é de blocos, ele vai ficar carregando blocos. E ele ficava trocando os blocos lá dentro. Nesse caso aqui desse exemplo, ó, se eu quero chamar o menu de cadastro, então ele coloca aqui dentro, ele carrega nesses 4K, o módulo de cadastro. Aí ele vinha, carregava aqui dentro, executava o módulo de cadastro. Terminou de usar o módulo de cadastro, agora eu quero usar a impressão. Você ia lá e clicava lá no menu principal e colocava imprimir. O que ele fazia? Arrancava esse 4K da memória, liberava, ia lá, carregava o módulo de impressão, carregava aqui dentro, usava. Entenderam? Então você tinha uma área fixa e ficava carregando os blocos lá dentro. Tudo manual. Você, programador, que tinha que dar esse comando. Em resumo, dava um trabalhão. Tudo bem? Mas conseguia rodar um programa maior que o tamanho. Então, o Doom, que tinha lá 4 megas, 5 megas na época, conseguia rodar, que precisava de 4 megas de memória, conseguia rodar numa máquina de 1 mega. Horroroso, mas que rodava. Por quê? Porque ela ficava fazendo esses overlay aí, carregando os pedacinhos. O menu ficava constante, tinha um menu ali embaixo que era quanto você tinha de vida, quantos tiros você tinha dado, etc. E o jogo ele carregava dentro do overlay. Só para quem tem curiosidade que eu falei Doom aí, às vezes a pessoa fala, o que é isso que esse doido tá falando? O Doom... Vou carregar aqui. Doom aqui. Imagem. Ele era assim, ó. Era essa coisa horrorosa. Era isso que era o jogo do Doom. Tudo bem? Então, essa parte aqui, ó, ele ficava carregado o tempo todo. Tudo bem? Esse era o menu dele. E essa parte de cima, que eram as fases, era o overlay. Ele ia carregando de pedacinho em pedacinho. Ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Viu? Vivendo e aprendendo, hein? Aí os caras perceberam que esse negócio não era lá grande coisa. Então eles falaram assim, ó, e se a gente dividir a memória em vários pedacinhos? Vamos então dividir a memória em pedacinhos. Eu posso carregar mais de um programa por vez. Então eu teria a memória dividida lá em tamanhos diferentes, porém de tamanho fixo. Então a primeira ideia deles é uma partição fixa. O que é isso? Eu pego a minha memória e faço bloquinhos. Uns blocos maiores, blocos de 4K, blocos de 2K, blocos de 1K. Eu divido em alguns pedaços e coloco para executar. Então essa foi a primeira versão. O cara tinha o sistema operacional, o SO, e ele criava algumas partições aqui, ó. Qual é o problema de eu dividir assim em partições? Ah, legal, dá para rodar mais de um programa por vez. Dá. Só que aí você dividiu e essa partição não aumenta. Então, quando eu dividir aqui em 200K, aqui só roda um programinha de 200. Aí, se eu quiser rodar outro programinha
de 110. Não dá para juntar esse com o de baixo e formar 110? Não, pessoal, não podia. O seu programinha tinha que rodar dentro daquele pedacinho. Entenderam? Mesmo que sobrasse. Por exemplo, ó, a primeira partição tem 200K. Eu vou rodar um programinha de 150. Tá aqui, ó. Eu rodo ele 150 e sobrou 50 aqui, ó. 50 livre. Eu não posso pegar esse pedacinho aqui, ó, e juntar com outro? Não. Ele não deixava. Entenderam? Em resumo, quanto mais você dividia, menor ia ficando os pedacinhos. Aí ficava pior que antes. Porque antes, pelo menos, você conseguia jogar o Doom, que usava a memória inteira. Agora, se o cara quisesse usar, o maior programa que ele conseguiria rodar era um de 200K. Olha que porcaria que virou. Então, se antes você tinha aqui 300K de memória, vamos supor aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Imaginemos que eu teria uma outra partição aqui, uma partição 5, com mais 25K. Só para poder dar a conta certinha. Então, 50, 100, 200, 400. Então, aqui ó, eu teria 400K disponível, teoricamente. Essa era a memória RAM. Se eu não ficasse picotando ela, na teoria eu conseguia rodar um programinha de 400K. Como eu picotei ela, o que aconteceu agora? Agora eu já não consigo mais rodar 400K. Agora eu tenho que rodar no máximo um programa de 200. E depois que ele rodou, ó, sobrou só uma partição de 100. Só tem uma de 100 aqui, ó. Aí, em resumo, só podia rodar um programinha maior. E ia rodando os outros menores. Notaram que o negócio era meio tosco? Todos entenderam? Então, nesse esquema de partição fixa, o que acontece? Quando um programa deve ser carregado, é escolhida uma partição livre que caiba o programa. A partição deve ser do tamanho igual ou maior que o programa. Se não houver esse espaço disponível, ele não roda. Então, naquele caso anterior aqui, ó, se eu já rodei um de 150, aqui já está rodando, ó, de uma partição de 200, eu estou rodando o programinha de 150. Se eu quiser rodar outro agora, ó, o máximo que eu tenho disponível é um de 100. Se eu quiser rodar agora um de 120, não dá. Por quê? Porque já tem um de 150 usando. Não tem um buraco de 120. Então ele ia dar erro e falar, ó, não dá para rodar. Agora, se eu quisesse rodar um de 80, como tem essa partição de 100 aqui disponível, ó, tem uma de 100 aqui, ó. Se eu quiser rodar o 80 aqui, ó, e sobrar um espacinho aqui, pode? Pode, porque ela é menor que o espaço. Entenderam? Qual é o problema disso daí? Primeiro, um desperdício provocado. Primeiro, fragmentação interna. O que é fragmentação interna? Essa sobra que tem aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Aqui sobrou 50. Aqui dos 80 vai sobrar 20 aqui, ó. Então aqui sobrou 20. Aqui sobrou 50. Aqui vai sobrar um pouquinho também. O que acontecia? Como não conseguia usar tudo, sempre ia sobrando uns pedacinhos lá dentro. E esses pedacinhos ninguém conseguia usar para nada. Então, isso é a fragmentação interna. É dentro do bloco. Então, dentro do bloco que ele reservou de 200, uma parte nunca ia rodar. Dificilmente você tinha um bloco de 200. Raramente você tinha um programinha de exatamente 200. Sempre sobrava um pouquinho. Entenderam?
não é possível o uso de duas partições para o mesmo processo. Então, não dava para juntar dois pedacinhos. Então, mesmo que tivesse um bloco de 100 e um bloco de 50, não dá para juntar os dois e virar 150. Bem, não tinha essa opção. Então, naquele caso ali, se eu tivesse, mesmo sobrando espaço, quisesse rodar um de 105, que na teoria, se você juntasse tudo, dava, ele não conseguia. Tudo bem? Por quê? Porque não tinha espaço. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma? Usado atualmente, mais ou menos em 92 era o DOS ainda, que era aquele primeiro. 93 estava esse. No final de entre 94 e 95 começou a surgir essas primeiras ideias aqui. Entre 94 e 95. Então demorou um pouco, né? Sim, porque o Windows 3, até o Windows 3.1, ele rodava sobre o DOS. O DOS é aquele sistema antigo que rodava um programa só, tudo lá dentro. Então, quando saiu daquela porcaria? No Windows 95, que foi em 1995. Aí que deu uma deslanchada. Um sistema mais moderno. Então, até 95 nós estávamos tudo parado. Ok? Então, nós saímos, por exemplo, em 93, a Idade da Pedra, 95 estava começando a deslanchar. Em 2 anos mudou tudo. Ficou claro? Pessoal, devido à hora já avançada, nós já estamos com 3 horas, 1h30 de aula, já deu o período. Vou parar por aqui. Eu vou deixar essa aula gravada lá. E existe o material para vocês verem. Então não esqueçam que vocês têm material para vocês fazerem. Então, assistir essa aula, que é a continuação dessa que eu estou fazendo aqui. Então, tudo que eu estou falando aqui, essa continuação está aqui dentro. E mais 2 materiais complementares. Então, isso daí é para assistir, porque senão vai ficar sem conteúdo e eu vou fazer pergunta depois. Entenderam? Beleza? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver dúvidas, podem tirar. Bom final de semana para aqueles que estão saindo. Aproveitem bastante, não esqueçam de estudar, tudo bem? Um abraço e boa noite para vocês. Boa noite a todos aí.